citar na carta de Paulo aos Romanos. Abra sua Bíblia, por favor. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vamos ler o que está escrito no capítulo de número 8 de Romanos. Capítulo 8, nós vamos ler os versos 31 a 39. Romanos, capítulo 8, versos 31 a 39. Quem achou, diga amém. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Vocês vão ler comigo agora, esse versículo de número 38 e 39. 1, 2, 3. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem diz amém, meus irmãos? Glória a Deus. Fechemos os olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui reunidos esta noite com o privilégio de podermos cercar a mesa do Senhor e participar deste culto de Santa Ceia. Esta que é, ó Deus, a festa do cristão. Estamos aqui alegres por estarmos em comunhão uns com os outros, para participarmos deste momento em que nós nos lembramos da tão grande salvação a qual o Senhor conquistou na cruz do Calvário em nosso favor. Por isso pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema da ministração essa noite é o Cântico dos Vitoriosos. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos é considerada pelos teólogos como o livro mais teológico do Novo Testamento. Martinho Lutero, falando sobre essa carta, ele disse que este é o principal livro do Novo Testamento e verdadeiramente o mais puro no Evangelho. Ele diz ainda que todo cristão deveria não apenas conhecê-lo de coração, palavra por palavra, mas também alimentar-se desta carta todos os dias, como um pão cotidiano para a sua alma. John Calvino, falando a respeito da carta aos Romanos, ele disse que se nós atingirmos uma verdadeira compreensão quanto a esta epístola, nós teremos uma porta aberta para os tesouros mais profundos do Evangelho. William Tyndale, ele disse que esta é a principal e mais excelente obra do Novo Testamento. O Evangelho, isto é, a Boa Nova em sua essência, a mais pura e também uma luz e um caminho para penetrar toda a Escritura. Um outro estudioso chamado Charles Erdman, ele disse que, sem dúvida alguma, esta é provavelmente a mais majestosa carta e a mais majestosa mensagem que nos legou a pena do apóstolo Paulo. Além da carta aos Romanos ter todo esse causar tanta impressão nos estudiosos da Bíblia, ela também foi marcante e decisiva na vida dos homens que marcaram a história da igreja. Eu não sei se os irmãos sabem, e se vêm aqui na quarta-feira sabem disso, no culto de ensino, que o próprio Lutero, quando ele se converteu lendo esta carta aos Romanos. Lutero buscava a justificação pelas obras. Ele achava que se realizasse boas obras para Deus, ele seria justificado.
Mas todas as vezes que ele realizava uma boa obra, ele descobria que até nas suas boas obras ele era pecador. Ele descobria que as obras não tinham poder nenhum para lhe salvar. Então, certa vez, ele abre esta carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1, no versículo de número 16 e 17, e ele se depara com esta clara mensagem do Evangelho, dizendo: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Glória a Deus. Quando Lutero leu isso, ele disse: não é as obras que salvam. Quando Lutero leu isso, ele diz: não adianta tentar me justificar por meio das obras, porque as obras não têm o poder para salvar ninguém. As nossas obras, por melhores que elas sejam, diz o profeta Isaías no capítulo 64, versículo 6, que elas não passam de trapos de imundícia. E a palavra ali é uma figura de linguagem muito repugnante. São panos menstruais, são panos manchados de sangue e imundos, é claro. O que para um judeu era uma figura de linguagem que expressava imundícia, e para nós também. Então, Isaías está dizendo, e Lutero sabia disso, que as nossas melhores obras são apenas trapos de imundícia. E Lutero vivia desesperado com isso, mas quando ele leu esse capítulo 1, versículo 16 e 17, e descobriu que a justiça de Deus se revela no Evangelho, e que o homem é salvo pela fé, ele entendeu: não é pelas minhas obras que eu sou salvo, mas é pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Ninguém aqui esta noite pode bater no peito e dizer: eu sou salvo porque fiz alguma coisa, mas todos terão que reconhecer, aqueles que são salvos, que se estamos salvos esta noite, é por causa da obra do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. É por isso que o Evangelho é maravilhoso, irmãos, porque o Evangelho revela a justiça de Deus em Cristo Jesus, o Senhor. E se você está aqui esta noite tentando encontrar salvação pelas obras, achando que você é bonzinho, que você é boazinha, porque você faz algum tipo de obra de caridade, você é mais um Lutero antes da conversão, tentando se salvar pela força do seu braço, mas o seu braço é fraco demais e você não tem poder de se salvar. Mas está entre nós aqui esta noite o único e suficiente Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e se te lançares a Ele em fé, hoje mesmo tu serás salvo, tu serás salva. Aleluia. Mas não só Lutero foi impactado com essa carta, irmãos. O próprio Santo Agostinho também se converte, depois de ter vivido uma vida extremamente promíscua no pecado. Agostinho, antes da conversão, era um prostituto, um homem que tinha várias mulheres, um homem que vivia embriagado, um homem que participava de orgias. A sua mãe orava por ele há mais de 30 anos para que ele se convertesse. Certo dia, meio que cansado da sua vida de pecado, ele vai para um jardim, ele deita-se naquele jardim, e diz a história da sua conversão no livro As Confissões, que ele escutou o cântico de umas crianças que cantavam repetidamente a seguinte estrofe ou refrão de uma música: tole e legue, que traduzido do latim para o português seria toma e lê, toma e lê. Agostinho se levanta rapidamente, vai até o seu quarto, pega ali uma Bíblia e abre em cima de Romanos capítulo 13, versículo de número 13 e 14, que diz assim: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, não em bebedeiras, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Naquela hora Agostinho entendeu que a verdadeira vida, a verdadeira felicidade não está na prostituição, não está nas orgias, não está nas bebedeiras, mas a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade está em viver inteiramente para o Senhor Jesus Cristo.
Então, irmãos, se eu fosse continuar falando o que essa carta já produziu em homens e mulheres de Deus, os irmãos ficariam, sem dúvida alguma, muito mais impressionados. Mas devo dizer aos irmãos que essa carta, a carta de Paulo aos Romanos, ela é, obviamente, sem dúvida, maravilhosa. Mas não somente porque foi o apóstolo Paulo que a escreveu, não somente porque homens ilustres como Martinho Lutero e Santo Agostinho foram convertidos por meio dela, mas esta carta, ela é maravilhosa por causa do seu autor. A carta aos Romanos, assim como toda a Escritura, foi inspirada por Deus. É a palavra de Deus, e a palavra de Deus é poderosa. Na realidade, o poder que permeia aqui a carta aos Romanos não está em Paulo. Paulo é apenas um instrumento. Não está em Lutero, não está em Santo Agostinho ou em qualquer outra pessoa que tenha sido impactado pela mensagem aos Romanos. O poder da carta aos Romanos está em Deus, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, de acordo com Jeremias 23, 29, ela é o martelo que esmiuça a penha, e ela é o fogo que queima a palha. Aleluia! É isso que me chama a atenção, irmãos, na palavra de Deus. É porque ela é um martelo poderoso de Jeová, que tem o poder para despedaçar o coração mais endurecido aqui esta noite. E o que sobrar, ela queima, porque ela é tanto martelo como ela também é fogo. Só aqueles que já foram queimados pela palavra, diga glória a Deus esta noite. Aleluia! E, irmãos, isso é tão maravilhoso, porque essa palavra que é fogo, ela reacende as chamas quando nós estamos esfriando. Jeremias enfrenta uma crise em seu ministério, em sua vida espiritual. E no capítulo 20 do seu livro, ele disse que não ia mais pregar para ninguém. Ele disse que não ia mais ensinar a palavra de Deus a ninguém, não ia mais profetizar para ninguém, porque ele pregava e as pessoas não davam ouvidos. Ele ministrava e as pessoas não se convertiam. Então ele disse: eu não profetizo mais, eu não vou mais ensinar a tua palavra, eu não vou mais pregar a tua palavra. Mas aí num dado momento Jeremias para e diz assim: só que eu não posso parar de pregar. E Deus pergunta: por que não? Ele disse: porque quando eu digo que não vou, as tuas palavras como fogo ardem dentro dos meus ossos. Eita, glória a Deus. Ele disse: eu quero parar, mas quanto mais eu tento parar, mais o fogo que emana da Santa Escritura queima-me de dentro para fora. E ainda que eu queira parar, o fogo da palavra me mantém aceso e fervoroso para continuar pregando a tua palavra. Nesta noite, irmãos, na vida daqueles que estão frios, mas estão ouvindo a palavra que é fogo, ela pode reacender as tuas chamas, e você vai sair daqui fervoroso na presença do Espírito de Deus. Ela é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, queridos irmãos, ela é penetrante. Se você abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo de número 4, versículo de número 12, você vai perceber que a palavra de Deus, ela corta, ela penetra, ela divide, ela discerne os nossos corações. O escritor diz em Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva. Quem pode dar glória a Deus? A palavra de Deus é viva. Por quê? Porque o seu autor morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, e ele é a palavra viva de Deus. É a palavra viva. E veja o que diz mais: e eficaz, cumpre aquilo para o qual foi mandada. E ela é como uma espada mais cortante, de 2 gumes. E ela faz o que, irmãos? Ela penetra. Oh, glória a Deus. Ela penetra, ela corta, ela vai aonde o bisturi do cirurgião não pode ir. Aleluia. Ela vai lá na divisão da alma e do espírito. O bisturi do cirurgião só corta a tua
carne, mas o bisturi da palavra rasga o teu coração, expõe o que está lá dentro, fere, mas cura com a graça de Deus. Aleluia. Penetra até o ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos do coração e os pensamentos dos homens. Esta é a palavra, irmãos. Uma palavra que é poderosa. No mesmo livro, Hebreus capítulo 11, versículo de número 3, o escritor diz: pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aleluia. A palavra é viva, é eficaz, é penetrante e é poderosa para trazer à existência aquilo que não existe. Essa é a palavra, irmãos. E se eu fosse você, eu dava um glória a Deus, porque é por causa dessa palavra que nós estamos aqui. Essa palavra que fez de nós o que nem nós imaginaríamos que hoje seríamos, salvos em Cristo Jesus e lavados pelo sangue. Essa palavra é poderosa. Essa palavra, ela santifica o homem. Em João capítulo 17, versículo 17, Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra santifica, consagra o homem para Deus. E por fim, aqui nessa introdução, ou nessa primeira parte da introdução, a palavra que é penetrante, que é criadora, que santifica, ela também permanece para sempre. Irmãos, podem tentar dizer que não, podem dizer que não acreditam na palavra, podem dizer que não acreditam na Bíblia, mas crendo ou não, a palavra de Deus permanece para sempre. Em Mateus capítulo 24, versículo 35, Jesus diz: passa o céu e passa também a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Aleluia. E sabe o que é bonito? É que se você estiver na palavra, você permanece para sempre. Está na Bíblia, irmãos. Na primeira carta de João, leia aí. Vamos ler a Bíblia, vamos mergulhar na palavra. Primeira carta de João, capítulo 2. Veja o conselho que o apóstolo dá. 1 de João, capítulo de número 2, versículo de número 15, veja: não ameis o mundo, sistema governado por Satanás, nem as coisas que no mundo há. Tudo que está no mundo aqui relacionado ao pecado, à maldade, é tudo relacionado ao sistema de Satanás. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Agora veja o verso 17. Ora, o mundo vai passar, irmão. Carnaval já passou. São João vem e vai passar. A prostituição vem e passa, dura só uma noite. A bebida vem e passa, dura só um momento. O mundo passa, o pecado passa, a maldade passa, a festa passa, a cachaça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece na palavra e permanece para sempre. Oh, glória a Deus. Aleluia. E aí, você vai ficar aonde? Você vai ficar no barco que passa, ou você vai ficar na rocha inabalável que é a palavra de Deus? Oh, glória a Deus. Volte para Romanos 8. Queridos, a carta aos Romanos pode ser dividida em duas partes. Eu serei breve aqui. A primeira parte, dos capítulos 1 a 11, nós temos um conteúdo extremamente doutrinário do apóstolo Paulo, onde ele trata sobre a justificação pela fé. Mas na segunda parte da carta aos Romanos, dos capítulos 12 a 16, Paulo faz uma aplicação prática de tudo que ele ensinou. É mais ou menos assim: Romanos 1 a 11 é teologia, Romanos 12 a 16 é
prática. Romanos 1 a 11 é ensino. Romanos 12 a 16 é o que eu devo fazer com o ensino que recebi. Essa é a divisão. E o capítulo que nós lemos essa noite, Romanos capítulo 8, é considerado como o pico mais alto da revelação do livro. Pois aqui, Paulo trata da segurança do crente em Cristo Jesus. Ele fala da vida guiada pelo Espírito Santo em oposição à carne. Ele fala no capítulo 8 da intercessão do Espírito Santo, intercedendo por nós diante de Deus, com gemidos inexprimíveis. E ele vai fechar o capítulo 8, concluindo ele com aquilo que nós lemos dos versos 31 a 39, que é justamente um louvor, um cântico daqueles que têm certeza de que são amados por Deus. E é claro, irmãos, há uma divisão aqui nos versículos que lemos que é maravilhoso. E essa divisão, ela nos dá 4 motivos esta noite para nós louvarmos e adorarmos a Deus, porque nós que estamos aqui esta noite participando deste culto de Santa Ceia, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E este cântico aqui é o cântico dos vitoriosos, é o cântico daqueles que vencem por intermédio de Jesus Cristo. E aqui tem 4 motivos. 4 motivos para você sair daqui hoje, estar aqui louvando e sair daqui hoje adorando e louvando a Deus. Vamos ao primeiro motivo, veja comigo o verso 31 de Romanos 8. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse versículo deveria ser melhor traduzido da seguinte maneira, e o grego nos dá possibilidade para isso. Ele deveria ser traduzido não com o se, mas com o já. Vamos tirar o se e colocar o já. Ficaria como? Ficaria assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Já que Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Qual é o primeiro motivo, irmão Marcos, que eu tenho para adorar a Deus esta noite? O primeiro motivo que você tem para louvar e adorar a Deus essa noite é a certeza absoluta de que o Deus Todo-Poderoso está ao nosso favor e Ele é por nós. Irmãos, isso aqui é motivo para nós glorificarmos a Deus. John Knox, eu recomendo o livro A Poderosa Fraqueza de John Knox. Esse livro impactou a minha vida, irmãos. Impactou de uma maneira extraordinária. Ele diz: quem ousará lutar contra nós, quando o próprio Deus decidiu lutar ao nosso favor? E ele diz mais: um homem com Deus, uma mulher com Deus, uma criança com Deus, um jovem com Deus, um adolescente com Deus, sempre vai estar em maioria. Aleluia! Se Deus é por nós, irmãos, quem poderá ser contra nós? Agora veja a habilidade de Paulo a escrever. Ele não disse quem é contra nós primeiro, você percebeu? Ele não perguntou logo: primeiro, quem é contra nós? Porque ele sabia que muitos se candidatariam. Mas antes de perguntar quem pode ser contra nós, Paulo mostra primeiro quem está a favor. Isso aqui é para você não ter medo. Porque se ele tivesse dito quem é contra nós primeiro, aí você ia pensar: o diabo, o inferno, a carne, o pecado, o mundo, a maldade, os sistemas contra Deus, anti-Deus. Aí você ia ficar logo com medo, porque os inimigos se apresentariam em multidões, e aí você ia ver quantos eram contra você, e talvez você desistia de ser crente. Por isso que a habilidade de escritor de Paulo é imensurável. Antes dele dizer quem é contra, ele mostra quem está a favor. Por isso que ele diz primeiro: já que Deus é por nós. Preste atenção: quem é por nós? É por nós aquele que abriu o mar vermelho para uma multidão de israelitas passar. Aleluia!
É por nós aquele que faz a rocha dar água para o povo sedento beber. É por nós aquele que faz os famintos serem alimentados em pleno deserto. É por nós aquele que passeia no meio do fogo com aqueles que não se dobram diante da idolatria. É por nós aquele que fecha a boca dos leões. É por nós, irmãos, aquele que chama as coisas que não existem como se existissem. E é por nós aquele que pagou o preço dos nossos pecados. Ninguém pode lutar contra Ele, porque Ele é o Todo-Poderoso. É esse que é por nós. É por isso que não importa quem vai ser contra. Uma vez que eu já sei quem está a favor, eu não estou nem aí para quem vai se levantar. Oh, glória a Deus! Qualquer um que se levantar contra nós sempre será inferior àquele que é soberano sobre todas as coisas. Deus é por nós. É isso que Paulo está falando aqui. Irmãos, veja, esse é o motivo que temos para nos alegrar. Eu fico doente, irmão, quando eu vejo o crente dizendo assim: eu não tenho nada. Você está doido? Parece que Deus não me vê, eu vivo só na desgraça, eu vivo só na prova, Não, meu querido, as provações fazem parte da nossa história, mas Deus é por nós, Deus é por nós. Aquele que está do nosso lado é maior do que aquilo que se levanta contra a gente. Deus é por ti, irmão. Então te alegra, rapaz. Levanta a cabeça, sai daqui diferente do jeito que você entrou. Adore a Deus com alegria neste lugar, porque hoje é noite de festa. E quando alguém perguntar, foi triste, voltasse alegre, o que é que aconteceu? É que o pregador me lembrou que quem está comigo é maior do que todas as coisas. Oh, glória a Deus. Eu estou com vontade de dar glória a Deus esta noite, irmãos. Veja 2 Crônicas. Abra sua Bíblia. Segundo livro das Crônicas, Senaqueribe cerca a cidade de Judá. E ele vem com um exército poderoso, tentando amedrontar o povo. Ele lê cartas, dizendo para aquele povo que eles não iriam sobreviver. Senaqueribe, com seu exército assírio, ele já vinha destruindo todas as cidades. Eu achei interessante, irmão, porque a Assíria era um dos reinos mais malignos que existiam. Eles tinham prazer em matar. Eles matavam seus inimigos, cortavam a cabeça, e quando a carne saía do crânio, eles penduravam as cabeças das caveiras humanas em uma praça no meio da rua. Eu fiquei impressionado nos meses passados na faculdade, porque eu tive a difícil tarefa de fazer uma redação contando a história da Assíria. E eu disse: eu tomara que todas sejam assim, porque é bom demais para mim. E aí eu escrevi, claro, foi fácil, tirei 10. Porque era sobre esse reino aqui que eu tinha acabado de estudar. Um reino terrível, um reino maligno. Quando a Assíria chegava com esse Senaqueribe, todos tremiam. Quando invadiram Judá, o povo ficou com medo, o povo ficou assustado, mas Ezequias estava ali, irmãos. Aleluia. E quem era Ezequias? Ezequias era o rei de Judá, mas Ezequias também era um crente que sabia que quando Deus é por nós, ninguém pode lutar e contra nós e prevalecer. Senaqueribe sempre virão. A Assíria sempre existirá, com outros nomes, com outros poderes, irmãos. Mas entenda de uma vez por todas: pode existir Senaqueribes novos, pode existir Assírias novas, mas que haja entre nós ainda crentes como Ezequias, que sabe como lidar em tempo de crise. Aleluia. Veja, porque ele assume a liderança, e veja o que ele diz ao povo no versículo 6. 2 Crônicas 32, verso 6. Pôs os oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, e lhes falou ao coração. Veja, irmão, como é bonito o trabalho do líder, né? Ele viu que o povo estava com medo, ele viu que o povo estava assustado, ele viu que o povo estava temeroso, e ele não falou aos ouvidos, ele falou aonde? Quem está no culto, ele falou aonde?
ao coração. Sim ou não? E falou-lhes ao coração, ou seja, falou com a emoção do povo que estava abalada, com o centro da emoção. E o que é que ele disse? Versículo 7. Sede fortes e não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Eita, glória a Deus. A ideia é: não tema não, porque quem está conosco é maior. Quem crê que Deus é maior, irmãos? Quem crê? Oh, glória a Deus, Ele é maior, irmãos. E Ele diz, com Ele, com Senaqueribe, está o braço de carne, humano, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e guerrear as nossas guerras. Agora eu quero ouvir a igreja: se Deus é por nós, mais uma vez, se Deus é por nós, então te alegre nesta noite. Esse é o primeiro motivo para você adorar. Deus é por nós. Glória a Deus. Volte para Romanos capítulo 8. Vamos ao segundo motivo. Deus é por nós, primeiro motivo. Segundo motivo, versículo 32. Veja o que esse Deus que é por nós fez. Diz o texto, Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Sabe qual é o segundo motivo que você tem para adorar a Deus? É que Ele lhe deu o bem mais precioso dEle, o seu Filho Jesus Cristo. Irmão, glória a Deus, era para ter sido mais alto. Nós temos que tirar da nossa mentalidade, essa mentalidade materialista, que quando o pregador diz: a porta vai abrir, glória a Deus, a chave vai virar, glória a Deus. Eu estou dizendo nesta noite que você tem o bem mais precioso, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! É por isso que tem um hino da harpa que diz: precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Eita, glória a Deus! Irmão, Jesus é maior do que a casa, Jesus é maior que o carro, Jesus é maior que a chave, Jesus é maior que os bens materiais. Jesus é tudo o que tem de mais precioso e Deus deu a você. Oh, glória a Deus. É bom demais, eu só fico me lembrando dos hinos antigos, irmão. Queria ter a voz de Anderson, né? Oh, glória a Deus. É por isso que a gente cantava antigamente, irmão. Cadê esses hinos? Que dizia assim: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, o quê? No céu já tem morada. Aí tem a parte que diz: quem ama este mundo, é isso aí. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Aleluia! É mais precioso do que qualquer coisa. E Paulo está dizendo: aquele que não poupou o seu filho, ele não poupou Jesus, ele esmagou o seu filho na cruz e o entregou para morrer no meu e no seu lugar. Eu estou alegre porque o Filho de Deus é meu pastor, é meu Senhor, e Deus entregou ele para mim. Quando a gente lê aqui entregou, por isso que eu gosto do grego, a gente não consegue entender a dimensão desse verbo.
que entregou aqui para nós no português dá a ideia de eu pegar essa toalha e dar a alguém. Só que no grego a palavra entregou aqui tem um significado muito mais profundo. O verbo grego aqui é paradidomi. E o que significa? Significa entregar alguém sob custódia para ser julgado, condenado, punido, açoitado, envergonhado, atormentado e morto. Olha o tanto de significado que tem na palavra entregou. Não é entregar só, toma aqui Jesus, não, irmão. É entregar para morrer em seu lugar. Quem pode dizer glória a Deus? Então, quando o texto diz que ele foi entregue por nós, o texto está dizendo que ele foi julgado no seu lugar e no meu lugar. Ele foi condenado no meu lugar e no seu lugar. Ele foi punido, açoitado, atormentado, envergonhado, cuspiram na cara dele e depois ele foi morto por amor a mim e por amor a você. Irmão, não sei como é que um pecador escuta uma coisa dessa e na hora do apelo ele vai para casa com o coração endurecido. Eu não consigo entender, irmão. Se tu sair daqui hoje sem Jesus, tu sai pobre, miserável, desgraçado, mesmo você sendo milionário das riquezas da terra. Mas se tu sair daqui nesta noite com Jesus, tu pode não ter R$1 no bolso, mas tu sairás aqui a pessoa mais rica do mundo, porque o bem mais precioso é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmão, é lindo demais a Bíblia, irmão. Deixa eu correr. Veja o que diz o texto, porque Paulo usa um argumento do maior para o menor. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Aí Paulo faz uma pergunta, né? Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmão, é simples de entender. Porque o que Paulo está dizendo é o seguinte: se ele já lhe deu o maior, que é Jesus, você acha mesmo que ele não pode lhe dar o que você precisa agora? Deixa eu perguntar para a igreja, eu quero a resposta. O que você precisa que Deus lhe dê é maior ou menor do que Jesus? Então, se ele já deu o maior, tu acha mesmo que ele não pode dar o menor? Você está entendendo o que é que Paulo está dizendo? Irmão, quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. É isso que o texto está dizendo. Ele já nos entregou o seu filho. Eu tenho filho, você tem o filho. E meu irmão, minha irmã, você que nos visita esta noite, se você ainda não tem o filho, você está debaixo da ira de Deus. Mas nesta noite, o Filho está sendo oferecido a você como sacrifício para o perdão dos seus pecados. Eu abraçaria ele e dizia: tu és o meu Salvador, eu não quero mais sair da tua presença. Vamos para o terceiro motivo, irmãos, porque tem a ceia ainda, então vamos lá. Versículo 33 de Romanos 8. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Primeiro motivo, a certeza absoluta que Deus é por nós. Segundo motivo, Ele nos deu o bem mais precioso que Ele tinha, o seu Filho. Terceiro motivo, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sabe por que eu estou alegre hoje, irmão? É porque eu sou um pecador miserável. E se fosse enumerar os meus pecados pela quantidade deles, eu estava lascado. Mas a única coisa que o diabo pode fazer é enumerar os meus pecados. Mas ele não pode me condenar. Por quê, irmão Marcos? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É disso que Paulo está falando aqui. É disso que Paulo está falando. Veja, por isso que ele diz assim, quem intentará? Esse intentará aqui, no grego é enkaleô. E o grego trabalha com imagens. Quando Paulo usa aqui a palavra intentará acusação, ele transforma
esse versículo 33 em uma espécie de tribunal. É isso que ele quer que você pense. É isso que está na mente dele. Ele agora cria um tribunal. E esse tribunal aqui tem alguém acusando a gente. E acusando a gente segundo a lei de Deus, com um julgamento. Então todos nós estamos aqui numa espécie de tribunal. É isso que Paulo quer que nós pensemos com esse verso 33. E nesse tribunal há uma prestação de contas. Primeiro, o tribunal precisa de um juiz. E de que mais? De um advogado de acusar e de um advogado de um acusado. O acusado somos nós. Muito bem, essa é uma igreja inteligente, né, irmão? E quem é o juiz, irmão Marcos? Salmo 75, versículo 7. Deus é juiz, a um abate e a outro exalta. Ele é o juiz. Agora não se preocupe não, porque o apóstolo Paulo diz que o nosso juiz, ele não é corrupto. Quem pode dar glória a Deus? O nosso juiz, irmão, ele não trabalha com parcialidade. O nosso juiz, ele não aceita suborno. 2 Timóteo 4, versículo 8, Paulo diz: ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Irmão, pode escapar da justiça da terra, mas não escapa da justiça do justo juiz. Escapa não, irmão. É por isso que é bom correr para ele. E um dia esse juiz vai julgar todos aqueles que rejeitaram o seu bem mais precioso, o seu filho. Mas veja lá, veja o Salmo 89, veja como é que esse juiz age. Salmo 89, versículo 14. Quem está entendendo a palavra, diga glória a Deus. Salmo 89, versículo 14, veja: justiça e direito são o fundamento do seu trono. Graça e verdade te precedem. Viram aí como é que ele trabalha? Ele trabalha dentro da justiça, dentro do direito. Mas, irmão Marcos, se ele tratar com a justiça, nós estamos tudo lascado. Só que você tem que entender que a justiça de Deus já foi paga em Cristo. É por isso que a justiça, aí no texto, e o direito é o fundamento, é a base do seu trono. Então tem a justiça e tem o direito, mas tem também a graça. Tem o que, irmãos? Tem a graça. E tem o que mais? A verdade. E o que é essa graça e essa verdade? Agora vá para o Evangelho segundo João, que é assim que Deus fala com a gente, é pela Bíblia. Veja, Evangelho segundo João, vamos entender, irmão. Evangelho segundo João, capítulo 1. Veja o que diz a palavra de Deus. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 16 e 17. Veja quem é essa graça, quem é essa verdade, quem é essa justiça, que é a base do trono de Deus. Veja, capítulo 1 do Evangelho segundo João, versículo 16 e 17. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas, o quê? Diga mais forte: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Eita, meus irmãos, isso é bonito demais. Porque pela justiça e pelo direito, todos nós estamos debaixo de condenação. Mas tem a justiça, tem o direito que foi pago em Cristo. E Cristo é a graça e a verdade que nos salva e nos leva para perto do Pai. Só quem já recebeu a graça e a verdade aí, diga glória a Deus. Isso é lindo, irmãos. Volte para Romanos. Então nós já vimos aqui quem é o juiz. Mas eu disse que tem um advogado de acusação. Como é o nome dele? É o Satanás. É o capeta do inferno. Ele é o advogado, o adversário, aquele que acusa.
1 Pedro 5,8 diz que ele anda ao nosso derredor, ele é nosso adversário, ele é o acusador. O diabo faz questão de jogar na sua cara os pecados do passado, porque o trabalho dele é esse, é acusar. Não vamos ler, eu vou comentar esse texto quarta-feira, mas deixe só anotado aí, e vá segurando para quarta-feira, se der tempo nós chegar lá. Mas Zacarias capítulo de número 3, o diabo aparece acusando o sumo sacerdote Josué, que é o símbolo da nação de Israel, dizendo que ele era um homem com um tição tirado do fogo e com as vestes sujas de pecado. Esse é o trabalho do diabo, irmão. É ser o acusador, é ser o advogado de acusação. Ele nos acusa diante de Deus, apontando os nossos defeitos, apontando as nossas falhas e dizendo para Deus: esses aí não merecem ser salvos, esses aí não podem ser salvos. Olha como eles são pecadores, olha como eles são injustos, olha como eles traem o Senhor. Mande eles para o inferno juntamente comigo, eles não merecem ser salvos. Mas tem o juiz, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Tem o acusado, que somos nós, tem o acusador, que é Satanás, mas nesse tribunal também tem o advogado de defesa. Louvado seja Deus, irmão, porque o nosso advogado de defesa está presente no tribunal do julgamento. Abra a Bíblia, primeira carta de João, capítulo 2. Irmão, por que tu não cita? Porque eu quero que os irmãos abram a Bíblia. Crente bereano, irmão, gosta de Bíblia, sim ou não, irmãos? Gosta de Bíblia, é isso aí. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, estas coisas vos escrevi para que vocês não pequem. Mas se, todavia, alguém pecar, oh glória a Deus, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Sabe por que você não é condenado nesta noite? Porque o advogado justo, Jesus Cristo, intercede por nós todos os dias. Irmão, o diabo vive para acusar, mas Jesus vive sempre para interceder. É por isso que a gente está aqui, irmãos. É por causa da intercessão de Cristo. Pedro, no Evangelho segundo Lucas, ele se achou, bateu no peito e disse assim: olha, eu estou pronto para morrer com o Senhor. Mas Jesus disse a ele: Pedro, te aquieta. Deixa de tu ter a presunção, deixa de tu achar que tu é alguma coisa, tu não serve para nada, é graça, Pedro, só está em pé porque eu intercedo por você. Veja, Evangelho segundo Lucas capítulo 22, versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Já viram como é que peneira trigo, irmão? Já viram? Talvez se eu mudar a figura vai ficar mais fácil para os irmãos entender. Já viram peneirando feijão? Já viram? Bota o bicho lá e peneira, joga para cima, não é assim? Aí o vento joga a palha para lá e o feijãozinho cai. Jesus está dizendo: Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. E veja o versículo 32. Mas eu roguei, a palavra aí é interceder, eu roguei por ti. Poxa, irmão, não rogou pelos outros não? Claro que sim, mas Pedro era o principal, porque se achava. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Agora olhe para cá. Quando o diabo peneira na peneira dele, ele quer tirar o que da gente? É o carro, é, irmão? É o carro, irmão? É não. É a chave da casa? É, irmãos? É não. É o dinheiro? É, irmãos? É não. Ele quer tirar a fé. Porque com carro, com casa, com dinheiro, com bens materiais, pode ir para o inferno bonitinho, se não tiver fé. Mas eu duvido ir para o inferno com uma fé inabalável no Cristo que venceu. Por isso que o texto diz: eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Quando tu voltar, quando tu se converter, confirma teus irmãos. Você sabe por que é que Pedro negou Jesus 3 vezes? E depois ele voltou. E Jesus disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. É porque Pedro fracassou, Pedro caiu, Pedro negou, Pedro parou na caminhada. Mas a intercessão de Jesus colocou ele de pé.
Ei, meus irmãos, se não fosse a intercessão do meigo mestre. Eu acho lindo isso aqui, porque Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz que todos aqueles que se achegam a Ele, Ele é poderoso para salvar, porque Ele vive sempre por interceder por nós. Tem o juiz, tem os acusados, tem um advogado de acusação, tem um advogado de defesa. Volte para Romanos capítulo 8. Mas tem uma certeza: aqueles por quem o advogado de defesa intercede não podem mais ser condenados. E esse é o motivo de louvarmos a Deus esta noite. Veja, irmãos, primeiro versículo 33 diz: quem tentará acusação contra os eleitos? O juiz já nos elegeu, então não adianta, diabo. Pode acusar quantas vezes quiser. Mas aí, Paulo, no versículo 34, ele diz: quem é que vai condenar eles? Aí Paulo cita 3 coisas que garantem a certeza de que nós não podemos ser condenados. Número 1, Cristo morreu. Verso 34. É Cristo quem morreu. E se morreu, morreu para pagar o preço do nosso. Aí Paulo diz: morreu. Antes ressuscitou. E se ressuscitou, confirmou a nossa justificação. Aí Paulo, e tem mais: Ele não só morreu e não só ressuscitou, Ele também está à direita de Deus. Fazendo o que, Paulo? Orando por nós, intercedendo por nós, rogando em nosso favor. Você sabe por que nós estamos de pé aqui hoje, espiritualmente falando? Porque lá no trono, sentado à direita do juiz, o advogado de defesa está intercedendo por você. Eita, irmão, mas é bom a Bíblia. Vamos terminar. 4º motivo pelo qual nós podemos adorar a Deus essa noite. Qual é o primeiro motivo? Diga: Deus é por nós. Qual o segundo motivo? Diga: Jesus Cristo. Terceiro motivo: eu não sou mais condenado. E o 4º motivo, irmão: a segurança inabalável no amor de Deus. Eita, glória a Deus, né, irmãos? Veja versículo 35, que Paulo agora vai debochar. Ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? E aí, irmãos, ele vai citar 3 séries de provação. Ele vai falar das provações interiores da fé contra a dúvida. Ele vai falar das ameaças e torturas das quais os homens são instrumentos. E ele vai falar das forças misteriosas do mundo que fogem ao nosso controle. E nós vamos analisar aqui rapidamente esses inimigos. Veja o que ele diz. Veja quem é contra nós aí, tentando nos separar do amor de Cristo. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? É o primeiro inimigo. Sabe o que eu acho interessante? É porque Paulo diz assim, quem nos separará? Mas quando ele vai mostrar quem se candidata, ele não fala de pessoas, ele fala de coisas. Sim ou não? Sim, ele fala de tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Então o que Paulo está fazendo aqui? Na língua portuguesa nós chamamos isso de prosopopeia. É quando você personifica sentimentos, coisas ou objetos inanimados. Paulo está personificando a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como se eles fossem soldados inimigos que se candidataram para lutar contra nós. Então nosso primeiro inimigo aí, o primeiro soldado que luta contra nós é a tribulação. Aí Paulo diz: será que separa? Irmão, o que é a tribulação? A palavra tribulação no grego tríplice significa esmagar, espremer, afligir. Será que o fato da gente ser esmagado, espremido e afligido, será que isso tem poder de nos separar do amor de Deus? Resposta: não. Escute o que vou lhe dizer agora, guarde essa palavra. Quanto maior for a tribulação, maior experiência você terá com o amor de Cristo. Está na Bíblia, irmão. Romanos 5. Versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança,
a perseverança, experiência, a experiência, a esperança. Agora veja o verso 5. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você entendeu aqui? Quanto mais tribulação, mais do amor de Deus você experimenta. Irmão, é no vale das tribulações que a gente experimenta o amor de Deus, a consolação de Deus. Não dá tempo de ler outros textos, deixa eu adiantar. O versículo de número 35 de Romanos 8 ainda diz: a angústia, será que a angústia separa? A palavra angústia no grego é estenochoria, que significa lugar estreito, aperto, bolo na garganta, asfixia. Já passaram por isso? Aquela dor, aquele aperto, aquele bolo na garganta que você bebe água e não desce. Será que isso nos separa do amor de Cristo? Resposta: não. Porque se nas tribulações a gente experimenta mais do amor de Deus, nas angústias a gente experimenta mais da sua presença. Eita, glória a Deus. Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e o socorro bem presente. Aonde? Na hora da angústia. Quanto mais angústia, mais presença de Deus para te fortalecer. Então não separa. Perseguição, Paulo diz. Será que a perseguição separa? Não. Irmão, escute o que vou lhe dizer. A perseguição por amor a Cristo para o crente é promoção. Você sabia disso? Eu esperava menos glória a Deus, mas ninguém quer ser perseguido, né? É promoção. Irmão, que conversa é essa? Sim. Leia depois com calma, Mateus capítulo 5, versos 10 a 12. Jesus diz: bem-aventurados sois vós, quando vos humilharem, injuriarem, vos perseguirem, vos maltratarem, por causa do meu nome. Porque quando isso estiver acontecendo, grande é o vosso galardão no céu. Quanto mais perseguição, mais galardão. Quem pode dizer isso? Quanto mais perseguição, mais galardão. Aí Paulo diz, eu vou só citar, irmão, não dá mais tempo não. A fome, não, porque a Bíblia diz que Deus nos conserva vivo na fome. E o crente não vive só da comida da terra. Jesus disse a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Será que a nudez? Também não, porque podem tirar as nossas vestes materiais, mas jamais poderão tirar a nossa veste de salvação. Isaías 61:10. Será que o perigo? Também não. Ou a espada? Também não. Por quê? Porque morrer para o crente é lucro. Veja o que Paulo diz, irmão. Versículo 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos considerados como ovelhas para o matadouro. A morte para o crente é a carruagem que o levará para mais perto da presença do Pai. Não separa. Aí veja o que Paulo diz no 37. Em todas essas coisas, que coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Paulo diz: em todas essas coisas, quem olha de fora diz assim: tão atribulado, tão angustiado, tão perseguido, estão com fome, estão nus, estão em perigo, estão em espada. Isso são as desgraças, isso são os mais miseráveis. Mas Paulo diz: não, senhor. Verso 37, o que diz a palavra? Em todas essas coisas somos o quê? Mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Irmão, na teologia do mundo, mais que vencedor é quem sofre e vence.
Na teologia do mundo, mais que vencedor é quem nunca passa sofrimento na vida. Na teologia do mundo, mais que vencedor é aquele que conquista as maiores vitórias. Na teologia bíblica, mais que vencedor é aquele que passa pela tribulação, passa pela angústia, passa pela perseguição, passa pela fome, passa pela nudez, passa pelo perigo, passa pela espada, mas ele não abandona Jesus de jeito nenhum. Esse é o mais que vencedor, é aquele que permanece em meio a qualquer circunstância. Posso estar atribulado, mas permaneço com Jesus. Posso estar na angústia, mas permaneço com Jesus. Posso estar perseguido, mas permaneço com Jesus. Posso estar com fome, mas permaneço. Nu, mas permaneço. Em perigo, mas permaneço. Eu posso ser morto, mas eu permaneço com Jesus. Por quê? Porque só Ele me ama. E eu sou mais que vencedor. E aí, irmãos, para terminar, Paulo vai fazer aqui uma listagem rápida, que eu não vou ter tempo de explicar a todos. Mas ele diz no verso 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade. Aí eu gosto dessa expressão, só vou comentar ela, eu juro. Ele diz, nem qualquer outra criatura. Depois que ele cita todas as coisas possíveis para nos separar do amor de Cristo, aí ele diz, já que nenhuma separa, deixa eu aqui usar uma hipérbole. Ele diz, nem se criarem uma coisa nova para nos separar, ainda não separa. O que ele está dizendo é, o que existe não pode separar. E se porventura aparecer alguma coisa que não existe, tentando nos separar do amor de Deus, não vai separar, porque nada, nem ninguém separa aqueles que estão firmados no amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, eu queria passar a noite todinha, mas não dá. Romanos capítulo 8, versículo 1 começa com a expressão, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Romanos capítulo 8, versículo 39 termina, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Fique de pé. Nós temos motivos para adorar a Deus esta noite, irmãos. Deus é por nós. Ele nos deu o seu bem mais precioso, o seu Filho Jesus. Ele nos livrou de toda a condenação, e nós estamos firmados, inabaláveis no amor de Deus. É por isso que nós vamos cantar com muita convicção agora, começando pelo refrão. Mais grato a ti, mais grato a ti. Agora cante se você tem motivo para adorar. Mais consagrado, ó faz-me Senhor. Oh, glória a Deus. Mais humilhado e cheio de amor. Oh, glória a Deus. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Oh, glória a Deus. Ó meu Senhor, Cante com a dai-me alma. mais gratidão. Hoje é festa, adore a Deus esta noite. Por tudo Aleluia. que tu fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Cante com a alma, mais grato a ti. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me Senhor. Aleluia. Mais humilhado e cheio
ti. Tem alguém nessa noite que deseja entregar sua vida a Jesus e fazer parte dos vitoriosos que podem dizer com convicção de que nada nos separa do amor de Cristo, irmão? Se tem alguém hoje que, ouvindo a palavra de Deus, entendeu que a verdadeira alegria consiste em estar na presença de Jesus, por favor, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Talvez haja entre nós pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, desviadas do caminho do Senhor, e vieram ao culto esta noite para ouvir a palavra, e o Espírito Santo de Deus foi aí, ministrou no teu coração, falou ao teu coração, dizendo para você: meu filho, minha filha, só Jesus preenche esse teu vazio. Tem alguém? Eu quero só que você levante a mão, eu vou orar por você. Amém. Nós temos um jovem aqui, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Como é que a igreja faz para receber? Aplaude, glorifica, exalta, porque é mais uma alma que está saindo das garras de Satanás. Tem uma senhora aqui, uma moça aqui, levantou a mão também, duas, a glória a Deus. Oh, glória a Deus, abrace ela aí, irmão, diga para ela que nós estamos felizes com a salvação da sua alma. E cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Tem mais alguém essa noite, irmãos, que deseja voltar para os caminhos do Senhor, que deseja entregar sua vida a Jesus? Nós já temos um jovem ali, temos uma moça aqui. Tem mais alguém? Irmãos, nós não estamos convidando você para a desgraça, não. Nós estamos convidando você para a melhor pessoa do mundo. Um dia Jesus disse para os discípulos: e vocês querem ir embora? Aí Pedro diz: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Quem tem Jesus já chegou no porto seguro, não precisa mais ir para lugar nenhum. Tem mais alguém essa noite? Vou perguntar pela última vez, erga a sua mão, eu quero orar por você. Se há mais alguém entre nós, essa é a hora. O Senhor te chama, o Senhor tocou o teu coração esta noite. A nós os pregadores foi dado só a graça de falar aos ouvidos, mas é o Senhor que fala ao seu coração. Queridos, eu queria que a igreja levantasse as suas mãos para o céu, porque agora nós vamos cantar esse refrão agradecendo a Deus por essas vidas aqui que se converteram. Diga com convicção: mais grato a ti, pastor. Mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti.